Projeto Minha Cidade Precisa da Água de Furnas. Hoje estamos em Cristais, sul de Minas Gerais, onde mostraremos a triste realidade que se encontra o Lago de Furnas no município. Esse projeto estará mostrando todas as cidades banhadas pelo Lago de Furnas. O objetivo é sensibilizar as autoridades responsáveis pela cota da água da barragem de Furnas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Djalma Carvalho, prefeito da cidade de Cristais, uma das 34 cidades que margeiam o Lago de Furnas, por sinal a sexta que teve a maior área alagada dentre as 34. Nós estamos aqui para falar da absoluta, da imperiosa necessidade de se estabelecer um nível mínimo de água no Lago de Furnas, para que a água tenha um uso múltiplo, como acontece no mundo inteiro. Na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, não se constrói uma barragem simples e puramente para gerar energia elétrica. O bom senso determina que a água ali acumulada, que alagou terras da melhor qualidade nos 34 municípios, causando prejuízos e desconfortos no passado, sejam hoje compensadas pelas vantagens do uso múltiplo da água. O uso múltiplo da água significa água para o turismo, significa água para o lazer, significa água para hotelaria, gastronomia, irrigação, significa água para a piscicultura. O turismo é sabido por todos como sendo aquele que gera mais emprego e rendas. Esse uso múltiplo da água, consequentemente, é mais do que um direito das cidades que margeiam o lago. É um ato de bom senso, é um ato onde nós disponibilizaremos para Minas Gerais, não só para as 34 cidades, até mesmo para o Brasil, uma das regiões mais bonitas do país. É um lago que, de certa forma, é rodeado por imensas plantações de café, milho e soja, de um lado, e, por outro lado, pelas maravilhas da Serra da Boa Esperança. Nós vamos convidar a TVN para visitar 2 empreendimentos na cidade, a Fazenda Fernandes, um exemplo de agronegócio que depende fundamentalmente da irrigação, e o loteamento Veredas do Lago, numa região tal como eu a descrevi, linda, maravilhosa, mas onde o lago hoje se transformou numa utopia. Em outros lugares, o lago é um pântano, é um brejo a que nada serve ou serve para transmitir doenças e produzir mortandade de peixes. Exatamente porque o volume de água do Lago de Furnas hoje, incrivelmente, é um volume de 11,25% do volume total. É lógico que se trata, além de um desrespeito às cidades que margeiam o lago, um caso absoluto de má gestão do uso da água. Nós esperamos fazer com que nossos deputados federais, estaduais, que tiveram votos nas nossas cidades, a nós se juntem para que nós possamos, juntamente com as empresas do sistema Eletrobras, ONS, Furnas, a Eletrobras em si como um todo, possamos resolver essa situação, porque ela é de benefício para toda a cidade, para todas as cidades que margeiam o lago e para o turismo no estado de Minas Gerais. Visitaremos então esses 2 empreendimentos e vocês verão ao vivo e a cores os estragos produzidos por um nível de água do lago tão baixo. Estamos aqui na Fazenda Fernandes, município de Cristais, aonde nós estamos vendo e presenciando o descaso
do poder público nacional e estadual para com o nível da água de Furnas. E você agora vai conferir comigo essa situação. Ao meu lado, o Marco Túlio Ferreira, empresário, empreendedor, que tem uma grande produção irrigada aqui no município de Cristais. Marco Túlio, o que você tem a dizer conosco quando essa água abaixa? Essa água, quando abaixa, nos causa muito transtorno aqui. Como eu trabalho com agricultura irrigada, planto feijão, milho e soja, eu preciso captar água na represa para fazer irrigação das culturas. Como a água não fica estável, não fica só em um local, a gente tem problema de ter que acompanhar a água com o motor. E chega um ponto que vai ficando muito longe, a gente gasta muito tubo, e chega uma hora que tem muito barro no fundo da represa. Fica impossível a gente captar essa água como as fotos mostram. E quando a água está num nível bom, tudo funciona bem? Tudo funciona bem. A gente força menos os motores, eles ficam mais próximos ao padrão de energia, não gasta tanto fio, é muito melhor. Que recado você deixaria para as autoridades com relação à água de Furnas? Cristais precisa, depende do nível mínimo da água de Furnas para toda a cidade, para toda a agricultura, o turismo e tudo mais. Eu acho muito importante ter esse nível mínimo, porque nós que trabalhamos e produzimos no entorno da represa, teríamos muito menos transtorno, teríamos menos custo, produziríamos mais. Com isso, geraríamos mais renda e uma melhor qualidade de vida para todo mundo que vive em volta aqui. Nós estamos 15 metros e 40 centímetros abaixo do nível que deveria ter aqui essa propriedade no município de Cristais. Ao meu lado o prefeito Djalma, como professor, uma pessoa sensata, uma pessoa assim realmente que entende do assunto. O que você vê essa tristeza sem água de Furnas? É aquilo que eu já disse antes, né? É inadmissível, é um contrassenso. Nós temos uma região que poderia gerar emprego e renda em quantidade muito maior, tal como eu disse, um lago que, se existisse, nós estaríamos margeados pela Serra da Boa Esperança de um lado e por imensas plantações de café e soja, né? O turismo e o agronegócio são fundamentais para o município, para todos os municípios ao redor do lago, para Cristais especialmente. Então é por isso que nós entendemos que nossos deputados federais e estaduais precisavam tomar conhecimento dessa situação para realmente fortalecerem as duas frentes parlamentares que temos. A frente parlamentar presidente Itamar Franco, que é estadual, e a frente parlamentar presidida pelo deputado Diego Andrade, que defende a não privatização de Furnas e todos os outros problemas que afetam o nosso lago. Você disse muito bem, nós estamos a 15 metros abaixo do nível de água, não é? As coisas ficam muito difíceis quando a gente defronta-se com essa situação aqui. Nós não temos um lago, nós temos um pântano, nós temos um brejo, sabe? E isso traz prejuízos imensos para todos os nossos municípios e nós esperamos, né, que haja sensibilidade por parte das autoridades para que a gente possa defender esse patrimônio, ter, como nós temos as 34 cidades, esse patrimônio comum, o chamado Mar de Minas, né, que hoje é brejo, hoje é pântano. Hoje ele se resume praticamente, principalmente nas partes mais altas do lago. É isso que nós estamos vendo aqui. É um absurdo, sabe? É um absurdo. O próprio governo do estado de Minas Gerais
deveria tomar conhecimento dessa situação e ajudar aos 1.400.000 pessoas que vivem ao redor do lago. Eu acho que nós estamos numa guerra de muitas batalhas. Prefeito, resumindo em poucas palavras, o seu sentimento nesse lugar que poderia aqui estar gerando emprego e está sendo e é uma das fazendas mais produtivas do estado de Minas Gerais e quiçá do Brasil, por metro quadrado, pela competência dos empreendedores, mas a dificuldade que estão atravessando nesse momento. O vídeo por si só, ele mostra, né, o tamanho do prejuízo que nós estamos tendo, das dificuldades que nós estamos tendo. E nós esperamos firmemente sensibilizar aí o governo do estado, os deputados federais de Minas Gerais, os deputados estaduais, para nos ajudarem a resolver esse problema sem tamanho. Aqui nós estamos vendo o aterro próximo a Cristais, que era um ponto de referência de todos os pescadores da nossa região. E acredite, desde 2014 a água não chega aqui mais. Apenas o Ribeirão que passa por aqui. Isso é uma tristeza. Estamos aqui no loteamento Veredas do Lago, também no município de Cristais, com o Vinícius, ele que é empresário e no ano de 2012 fez aqui o seu investimento. A cota estava cheia, água bonita e ele preparou aqui um condomínio para 120 condôminos que pudesse estar aqui adquirindo seus lotes e construindo as suas casas. Vinícius, hoje, com essa cota, com esse jeito aí, qual é o seu sentimento como empresário? Não, hoje a gente faz, como se diz, fez o planejamento para estar investindo no ramo do imobiliário, no Lago de Furnas, que hoje a gente vê que antes tinha bastante água, né? E hoje está assim como vocês estão vendo, a imagem está dizendo tudo. É um dinheiro que a gente investe e não tem um retorno, né? Fica um dinheiro parado, não sei se é por incompetência de políticos que estão aí na administração, né? Mas hoje é isso, é o nosso dinheiro parado e não sei para onde está indo a água, ninguém dá uma satisfação. São 34 municípios ao redor, né, do Lago de Furnas, que hoje, como se diz, o Mar de Minas, que eles chamam, né, que não está tendo nada de mar, né, e tem muito investimento ao redor, tem muitos projetos. A ideia aqui era vender terrenos para ter hotéis, pousadas, um clube náutico, né, o pessoal fazer prática de esporte náutico, navegar. Hoje você vê, não tem nem como navegar hoje no Lago de Furnas. Vinícius, como empresário, o sentimento que fica nesse momento? É um sentimento de tristeza, né? Porque, como se diz, a natureza está aí, é um lago artificial que já causou alguns danos, né? Agora que a população ao redor dele está descobrindo o jeito de sobreviver, descobriu e vem agora de novo, como se diz, abaixando de novo. Transformando um pântano, brejo, você vê, né? E dos 120 lotes, quantos lotes hoje você tem seu que poderia, com a água cheia, estar sendo comercializados? Hoje são 112 lotes, né? Que nós temos hoje para ser comercializado, que estamos fazendo, acreditamos agora, né? Com essa manifestação que nós vamos fazer agora, acreditamos que nós vamos ter uma cota mínima, né? E vamos retomar o investimento de novo, né? Mas contando com o apoio dos políticos, do poder, tanto já os municípios já estão tendo essa atitude, né, boa já de estar correndo atrás, mas agora contamos com os deputados, senadores, tudo aí para estar ajudando a gente para recuperar o dinheiro que já foi investido há tanto tempo atrás, né? E que cada dia mais a água está baixando, está levando nosso dinheiro embora também. Agora, com a cota cheia,
não só esse investimento, mas você pode fazer outros mais para poder, obviamente, aproveitar a água cheia e o turismo. Isso aqui não é só um lote para você ter, tipo assim, para você ter sua casa de veraneio, né? Pra você tá passando, você pode ter investido também para você estar fazendo hotel, restaurante, pousada, né? É como se diz, vai gerar muita fonte de renda para o município, cidades ao redor, porque o que acontece? Não são só os 34 municípios que vivem da represa de Furnas hoje, né? Hoje são muito mais do que 34. Porque, como se diz, a represa de Furnas tem o turismo, que é uma indústria hoje que cresce muito, traz muito dinheiro para a região, tem desenvolvimento. As cidades vizinhas têm o reflexo da nossa represa de Furnas. E com essa baixa que está tendo hoje, nós não estamos tendo esse retorno, não. Você viu a real situação hoje da cidade de Cristais. E o projeto Minha Cidade Precisa do Lago de Furnas mostrará as cidades que compõem a ALAGO, Associação dos Municípios do Lago de Furnas.